Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O desenvolvimento da comunidade cristã não tardaria em suscitar problemas. Em primeiro lugar, o das relações com o mundo judaico, de que ele fazia parte. Como já tivemos ocasião de ver, os primeiros fiéis de Cristo não se colocavam à margem da obediência à Torá. Não tinha dito Jesus que não viera abrogar a lei ou os profetas, mas consumá-los? Bom, e aí é claro, esse versículo é um versículo bastante polêmico, né? Porque a pergunta seria o que seria consumar a lei, né? Jesus não veio para revogar a lei, mas veio para consumar a lei. Então esses judeus vão pensar o seguinte, não, Jesus veio reafirmar a lei. Consumar a lei é reafirmar a lei. É dizer, olha, essa lei é boa, e não só os judeus, depende, alguns deles pensariam assim, né? Não só os judeus, mas todo mundo tem que seguir essas leis, né? E aí você tem modernamente, por exemplo, denominações que se baseiam na lei, né? Nessa lei antiga, e nesse versículo para fazer a sua doutrina, né? Um exemplo bom disso são os adventistas, né? O adventista lê no Velho Testamento, na lei, que você tem que guardar o sábado, e eles dizem que você tem que guardar o sábado e pronto, né? Mas aí teria outros preceitos, os próprios adventistas, por exemplo, não comer carne de porco, né? Porque realmente está na lei de Moisés. Você não pode comer carne de porco, alguns outros animais, né? Bom, está na lei. Jesus não veio para abrogar a lei e os profetas, mas consumá-los. Então, logo nós temos que seguir essa lei. É claro que uma primeira, como é que se diz, um primeiro questionamento que se coloca é como que você vai filtrar essa lei, né? Por exemplo, eu não diria que tão importante quanto o sábado, porque o sábado está lá nos 10 mandamentos, né? Mas vamos pegar a história do carne de porco. Ser circuncidado é tão importante, ou mais importante, que não comer carne de porco para um judeu, né? E aí a pergunta que fica é isso para denominações modernas, né? Como que você pega uma parte da lei e não pega a outra, né? Sei lá, por exemplo, o sacrifício. Se você cometesse algum pecado, você ia ao templo e levava um animal para ser sacrificado. Bom, aqui a gente poderia pensar numa explicação que seria, bom, Jesus é o sacrifício, né? Mas e outras coisas? O isolamento da mulher quando a mulher menstrua, né? Ela tem que ficar isolada. As lavagens rituais, né? Que você tem que fazer. E as outras festas, né? Tabernáculo, a Páscoa e assim por diante, né? Então, nós estamos aqui com falando de pessoas no nosso trecho aqui que seriam mais coerentes nesse sentido. Eles falariam, não, toda a lei. Assim como nós estávamos em obediência à lei antes, Jesus veio para consumar a lei. É claro que o outro argumento é, Jesus veio para consumar a lei no sentido de que ele cumpriria toda a lei e a lei encontraria o seu ápice, né? Todo o Velho Testamento, todos os profetas, na verdade, eles só estavam apontando para Jesus, né? Eles só estavam apontando para Jesus, uma vez que Jesus consome, né, e consume a lei. Aí nós temos um Novo Testamento, né? Jesus como base de tudo. E aí, como Jesus é a base de tudo, Jesus como é que se diz? O ponto de fundamentação, né? Jesus ele estrutura, fundamenta tudo para frente no tempo e para trás também, né? Então, é essa a ideia. Então não é mais o sábado que nós temos que guardar, nós temos que guardar o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo e este é o dia do Senhor, né? Então circuncisão não é mais necessário, etc, etc, né? Então a segunda interpretação é essa, Jesus consumiu a lei.
toda a lei agora vem de Jesus, né? E se nós aproveitamos os mandamentos, né, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, etc., é porque eles são guias morais muito, muito certos, né, muito acertados, né? E Jesus é toda a sabedoria, logo, se é sábio seguir determinado preceito, Jesus nos manda seguir esse preceito, né? Mas tudo vai ter que ser renovado através de Jesus, né? Sim, você não vai... Vamos continuar a pensar em não matar o próximo, né? Mas baseado no amor de Jesus, né? Então, por causa disso que Jesus chega em determinado momento e fala, olha, vocês ouviram o que disseram, que você não pode matar o próximo, mas eu te digo, se você chegar pro teu próximo e falar que ele é um idiota, né? É claro que Jesus não usou idiota, né? Mas víbora, coisas assim. Se você chegar pelo teu próximo e você chamar ele de idiota, você já vai ser réu do julgamento final, ok? Dizendo que toda o seu cumprimento ele tem que ser baseado em Jesus, né? Então, mais importante do que não matar o seu próximo é o amor o amor fundado em Jesus que vai fazer, é claro, que você não mata seu próximo, né? Então, no final das contas, você não vai matar o próximo, ok? De um jeito ou de outro, mas em um caso você está fundado na lei para não matar o teu próximo. Em outro caso, você está fundado em Jesus, né? Então você percebeu que o catolicismo é uma religião radicalmente cristã, né? Nesse sentido, tudo vem de Cristo. Tudo vem de Cristo, né? A Bíblia é a palavra... Só para usar um outro exemplo, né? A Bíblia é a palavra de Deus para um protestante, né? Para um católico, Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro sagrado e santo, mas Jesus é a palavra de Deus. Ele é o fundamento para todas as coisas, né? Então, Mateus 5, 17 e 18. Não tinha afirmado que não passaria um jota ou um tio da lei? Que os fiéis estivessem atentos e recolhidos nas orações e nas cerimônias do templo, que se mostrassem mesmo mais atentos e mais recolhidos que muitos outros judeus, era coisa muito natural, já que a fé na realização do reino messiânico exaltava as suas almas e as aproximava de Deus. No entanto, começava a desenhar-se insensivelmente, né? Insensivelmente aqui sem que as pessoas percebessem, uma fenda entre eles e os outros israelitas, entre esses israelitas mais tradicionais, digamos assim, e os outros israelitas, sem que o procurassem, simplesmente porque viviam em Jesus. A sua existência iria diferenciá-los na prática daqueles que não criam nele, né? Então, na verdade, a fenda é entre os judeus regulares e os judeus cristãos, né? Assim, por exemplo, a festa ritual do Sabat, né, que é o sábado, destinada unicamente à oração, celebrava-se todos os sábados. Sabemos que os primeiros fiéis a observavam da mesma forma que os judeus, mas ao mesmo tempo aparecia-lhes uma outra festa, a do Dia do Senhor, em que se comemorava a ressurreição. Nas epístolas de São Paulo, 1 Coríntios 16, 2, e nos Atos 20, capítulo 7, e também no texto não canônico chamado de Carta de Barnabé, que data aproximadamente do ano 132, encontra-se a prova que este primeiro dia da semana era uma festa cristã, né? Então não foi com o Concílio de Nicéia, não foi com lá no século 4, 5 que o domingo passou a ser respeitado pelos cristãos, né? Nós temos exemplos na Bíblia, nós temos exemplos já nas outras gerações, né?
daí resultou uma rivalidade entre esses dois dias igualmente santos. E pouco a pouco o domingo foi prevalecendo. Foi por meio de situações como essa que os primeiros cristãos passaram a tomar consciência de si próprios e a revelar-se nitidamente diferente dos outros judeus. Tem uma notinha aqui na minha edição que é o seguinte: esse primeiro desvio, ou seja, do sábado para o domingo, arrastou outro. Os judeus jejuavam às quintas-feiras e os cristãos preferiram jejuar às sextas. Lembre-se que para o católico, todo católico não deve comer carne na sexta-feira, não importa qual dia do ano, durante todo o ano, né? Acho que a exceção é dias de festas, mas tipo um dia no ano você pode comer carne na sexta. Dia da paixão em que o esposo lhes for arrebatado. A tradição dos fariseus mais austera era jejuar também num outro dia, na segunda-feira. Os cristãos adotaram a quarta como segundo dia de expiação, o dia em que começara a paixão. Quarta-feira, o segundo dia de expiação. A substituição das práticas antigas pelas novas não se completou senão a partir do século II. Lembre-se, parece já, não, mas isso já foi lá para frente, né? Mas século II a Bíblia não estava ainda unida, né? A Bíblia não existia ainda enquanto Bíblia, né? Então, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, bem como na Didaquê, isto é, antes de 150, encontra-se ainda a prova da oposição entre o domingo e o sabat. Né? Lembre-se que Santo Inácio de Antioquia, ele está na geração logo após aos apóstolos, né? Santo Inácio de Antioquia está naquela geração que a gente chama subapostólica, né? Eles não viram Jesus Cristo, mas viram quem viram, né? Tanto é que Santo Inácio de Antioquia era discípulo de João, se eu não estou enganado, né? Eu coloquei uma notinha aqui. Sim, justamente sobre essa continuidade na igreja, né? Justamente como a igreja não está fora da história, não é simplesmente a igreja aconteceu, né? Então há uma sequência. Todo mundo fala da vida de Jesus e dos 12 apóstolos. Todo mundo fala, eu digo, principalmente hoje no meio protestante, fala da vida de Jesus e 12 apóstolos. Aí depois, passa pela Bíblia, que não tem fundamento histórico, né? Então Jesus viveu lá e a Bíblia apareceu, desceu, né? Essa é a crítica que se faz, né? Desceu dos céus. E aí pronto, e aí o dia de hoje, né? Bom, a gente pode, por isso que a gente está lendo a história da igreja, a gente pode ver a continuidade da igreja, desde Jesus até hoje. Então, por exemplo, nós temos Jesus, nós temos os apóstolos, depois nós temos Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, todos esses foram discípulos de apóstolos, né? E depois nós temos a próxima geração e a próxima. Claro, nós vamos ver tudo isso. Deixa eu ver aqui. O pastor de Hermas, carta de Barnabé, Papias, Didaquê. Bom, aí eu coloquei várias referências aqui que na hora que eu fui preparar fazia mais sentido, mas basicamente é justamente para mencionar todos esses elos, né? É claro que pra gente seria uma coisa interessantíssima, e um dia, se eu tiver tempo, eu ainda quero fazer nesse canal, que é ler alguns dos volumes da Patrística, né? Que é essa coleção de livros, justamente pegando esses escritos, né? Que foram feitos depois, parte por parte, né? Aqueles que foram discípulos dos apóstolos, depois a próxima geração, né? Para ver esse senso de continuidade histórica bem claro na Igreja Católica. Esse Didaquê, que foi mencionado, né, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, bem como
na Didaquê, ele é um escrito do século I, que trata do catecismo cristão. Então ele foi escrito provavelmente antes da destruição do templo, no ano 70. Então tinham livros da Bíblia que nem tinham sido escritos ainda quando o Didaquê foi escrito, defendendo a substituição das práticas antigas, né, do guardar o sábado, por exemplo, né? Então, só para mostrar que não é uma inovação o domingo, né? Isso está na raiz, lá já com os apóstolos. Deixa eu ver se... Já que a fé da realização do reino messiânico exalta suas... não, desculpe, eu acho que daí resultou uma rivalidade, tá bom? Foi prevalecendo. Foi por meio de situações como esta que os primeiros cristãos passaram a tomar consciência de si próprios, em oposição aos outros judeus, e a revelar-se nitidamente diferentes dos outros judeus.